Ali Jesus diz assim: abra o teu ouvido para ouvir. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Abra o teu ouvido para ouvir o que a palavra de Deus diz. Amém? Você pode dizer isso para uma pessoa que está próxima de você? Diga para quem está perto de você: abra o teu ouvido para ouvir. Abra o teu ouvido para ouvir. Abra o teu ouvido para ouvir. E ouvir coisas boas, ouvir o que a palavra de Deus diz. E nós temos uma facilidade muito grande em ouvir coisas ruins. Temos uma facilidade tremenda em ouvir coisas ruins. Vamos no médico, o médico dá um diagnóstico, nós ouvimos aquele diagnóstico. Eu quero dizer para você uma coisa: se levanta. Se levanta, faz como nós fizemos alguns dias atrás, quando deram um diagnóstico para uma pessoa lá, o médico saiu, reuniu a família ali, disseram que seria, era um procedimento que a pessoa poderia não sair da mesma cirurgia. O médico saiu, nós chamamos a família. Nós temos um diagnóstico de Deus. E o diagnóstico de Deus diz assim, que Ele já levou todas as nossas enfermidades. E nós vamos orar em cima desse diagnóstico. E a gente orou. No outro dia aquela senhora estava em casa. Não fez procedimento, não foi preciso nada. É isso que eu quero dizer para você. Ouça o que a palavra de Deus diz para você. Amém? Tenha ouvidos abertos para ouvir isso. Segundo, ver. Jesus fala sobre ver. Jesus diz assim, eles fecham os ouvidos, eles não querem ouvir, eles travam o seu coração é mal, daí eles fecham os seus olhos, eles não veem. O interessante é que a vida de Jó mudou quando ele disse: antes eu te conhecia de ouvir, agora eu te conheço porque eu te vi. Abra tua Bíblia lá em Jó, no capítulo 42, versículo 5. Jó 42, 5. Jó 42, 5 diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Amém? O que a Bíblia diz? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos o quê? Te viram. Tem outra tradução aí? Pode ler, lê bem alto. Outra tradução tem aí? A Rose. Como ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Aí nós temos uma capacidade tão grande de distorcer a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Que os olhos de Jó fizeram o quê? O que os olhos de Jó fizeram? Viram. Viram quem? Deus. E nós dizemos o quê? Nós começamos a distorcer a palavra de Deus. Não, Jó ele imaginou, Jó ele teve uma visão. Não, amados, a Bíblia diz que Jó viu Deus. Aí nós tivemos todos teológicos, porque lá em Êxodo capítulo 33, Moisés pediu para ver a face de Deus, e Deus assim: Moisés, eu passarei por ti, passarei com a minha glória, por ti verás a minha glória, mas a minha face tu não verás, porque ninguém vê a minha face e permanece vivo. Por isso que Deus disse: o que Jó viu? Jó viu Deus, Jó viu a glória de Deus, se manifestou a glória de Deus para Jó. Amados, eu e você precisamos aceitar isso. Por quê? Porque muitas vezes os nossos ouvidos ouvem isso e nós pensamos: não, mas isso aí é besteira, isso aí não existe, isso aí é heresia. E pum, fecha os ouvidos e os nossos olhos não conseguem ver o que Deus tem para nossa vida. Mas a Bíblia diz que Jó viu. Jó viu, está claro aqui. E aí nós teologicamente tentamos mudar. E Jó, ele deve ter uma visão. E Jó, não, a Bíblia diz que Jó viu. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz do que ficar com qualquer conceito humano. Amém? Então o que mudou nessa história dele? A vida de Jó mudou. Porque Jó disse assim: antes eu ouvia falar de ti, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Meus olhos te viram. Eu sei que tu és real. Eu sei que tu podes mudar a minha situação. É isso que Deus está nos chamando, amado, para ver a glória dele. Para ver a glória dele. A glória de Deus está se manifestando aqui, se manifestando ali, se manifestando na vida de várias pessoas. E por que não se manifesta muitas vezes na nossa vida? Porque os nossos ouvidos se fecharam. Porque nós ficamos muitas vezes numa tradição religiosa que não acredita, que aprendeu que é assim que faz, implantava somente com arando a terra e gradeando a terra, e tem que ser assim até o fim da vida.
E aquele fazendeiro que tinha o gado lá e continua ainda hoje sentado na cadeirinha esperando que o touro vá lá cobrir a vaca para ele ter os bezerros, para ele ter a produção dele, esse está falido. Por quê? Mas meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, eu vou continuar fazendo assim. Não, mudou. Eu e você somos chamados uma nova geração, uma geração eleita, amados. Um sacerdócio real, diz a palavra de Deus, para quê? Para mudar conceitos. Não mudar o que está na palavra de Deus, mas entender o que está na palavra de Deus. Eu e você podemos ver a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Amém, glória. E a nossa vida só muda quando a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Amém? Então, ouvir, ver e vencer. Abraão ouviu, Abraão viu, porque também se apresentaram para ele ali os enviados de Deus, que era a própria presença de Deus ali falando com ele, prometendo para ele a herança, aonde Sara até fica lá escondida dando risada. Abraão viu, e Abraão creu, acreditou, para poder vencer. Eu e você só vamos ser vencedores se nós acreditarmos que vamos chegar lá. Olha o que a Bíblia diz ali no livro de Romanos, que nós estávamos lendo sobre a vida de Abraão. Romanos 4,18. Está escrito assim ali: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Ele creu, ele acreditou, e porque ele acreditou, renovou dentro dele uma esperança contra todas as coisas. A mulher de Abraão era estéril, Sara. Abraão já estava velho. O milagre para fazer em Abraão não era tão difícil assim. Não era tão difícil, estava com 100 anos, beirando 100 anos. Mas bota o Abraão lá que já está velhinho, mas dá lá umas incentivadas nele, faz lá uns chás, que tinha naquela época lá, e Abraão vai voltar a ter vitalidade, nem que seja para uma vez só. Mas o milagre em Sara era estéril, Sara tinha o seu ventre seco, e Deus fala aquilo para Abraão. Abraão ouve, Abraão vê, e Abraão acredita. Ele toma aquilo da sua vida. É a mesma coisa, eu estou falando que nós vamos fazer a Santa Ceia nessa noite. É a presença real, o sangue do corpo de Jesus Cristo que estão aqui. Você me ouve falar. Você precisa, com teus olhos espirituais, ver a presença do corpo e do sangue de Jesus Cristo junto com esse pão e com esse cálice com vinho. E você só vai vencer depois que você crer nessa manhã. Isso não vai ser um pão e um vinho. Somente isso. A nossa vida, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar nossos conceitos. Nós precisamos mudar a nossa maneira de visualizar as coisas. Nós precisamos abrir nossos ouvidos para ouvir sem críticas. Ouve, analisa, ora, vê o que está falando ali. Vê se tem uma razão bíblica para aquilo que está sendo falado. Não julga no primeiro instante. Não julga. Nós viajamos essa semana e o tempo da volta nós vemos com um CD, com mensagem, o tempo todo da volta vemos ouvindo mensagens e informações, ouvimos informações naquelas mensagens ali, coisas tremendas. E algumas coisas eu disse assim, a Rosa pergunta, mas será que é assim mesmo? Vamos pesquisar depois na Bíblia. Depois vamos olhar na Bíblia, ver se é assim mesmo. Então, não fecha o teu coração, não fecha o teu ouvido. Ah, ouvi, mas o coração é mau, o coração não quer acreditar naquilo. Não, amados. Abre o teu coração para acreditar nas vitórias que Deus tem para a tua vida. Amém? Amém? Abra o teu coração para crer. Eu quero que você abra mais uma vez ali em Mateus 13. Mateus 13 foi o primeiro versículo que nós lemos. O que diz no versículo 16. Os felizes são os olhos de vocês, porque
veio.